Boa noite, bom dia, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Roda de Conversa, o Poder Legislativo. Nossa live, como sempre, é retransmitida pelos nossos parceiros Rede D, o Movimento Geração 68, Comissão de Justiça e Paz, SP Lutas, Coletivo Paulo Freire e Coletivo Democracia Corintiana. Hoje estarão comigo pela Unimútua o nosso companheiro Zelito Sampaio e o nosso idealizador da Unimútua, Chico Itec. Hoje nós três temos, e acompanhado da nossa querida Estela. Hoje nós temos um prazer imenso de receber duas mulheres porreta, como diria meu pai paraibano, lá da Paraíba, inclusive. A Márcia de Figueiredo Lucena Lira. Boa noite, Márcia. Márcia é ex-prefeita municipal do Conde, município da Paraíba, no litoral da Paraíba. Ela é professora há 40 anos. E a Márcia, ela tem um histórico aqui de participação de uma administração com participação absolutamente popular, né? Que ela desenvolveu relações fortes com a população do município do Conde, através de reuniões públicas, eventos comunitários e um sistema de feedback por parte da equipe de governança, né? Ela fez implementações de programas de participação cidadã, como o Olá Comunidade, Orçamento Democrático, Conselhos, Ouvidoria e Lei de Gestão Compartilhada. Tá? E ela criou setores que deram voz à diversidade local, como Coordenadoria das Mulheres, Coordenadoria da Juventude e da Diversidade Humana, uma gestão absolutamente popular, como nós propomos. E a nossa outra, a Márcia atualmente é suplente, né, de deputada estadual na Paraíba. E a nossa outra candidata, convidada, é a Estela Bezerra. Olá, Estela, tudo bom? Estela é primeira suplente de deputado federal, mulher negra, feminista, ativista dos direitos humanos, defensora do respeito à diversidade e à justiça social. A Estela, ela foi também secretária de comunicação institucional do estado da Paraíba e chefe de gabinete do governador em 2014. Ela é jornalista de formação, e olha só, foi a primeira mulher na história da Paraíba a presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ela criou 3 frentes parlamentares de reforma política nos seus 2 mandatos de deputado estadual, que foram de 2015 a 2022. Né? Ela reforma da política ambientalista e pelos direitos da população LGBTQIA+. Bom, a Estela, ela tem um perfil progressista, que os seus mandatos foram sempre norteados pela defesa dos direitos humanos, sociais e trabalhistas, e pela garantia das políticas de educação, saúde, agroecologia, segurança e meio ambiente. Atualmente, ela é consultora nacional do INCRA e pré-candidata a vereadora na cidade de João Pessoa. Mulheres absolutamente combativas que mudaram a constituição política da Paraíba e, por isso, foram tão perseguidas e vítimas de lawfare durante a Lava Jato paraibana, né? Então, e agora nós vamos ouvir o nosso amigo Chico Whittaker. Tá com retorno de som, vocês estão me ouvindo? Tá. Agora, Estela e Márcia, nós vamos chamar o Chico
para ele contar um pouquinho do nosso trabalho e iniciar a nossa troca de saberes. Chico, por favor. Muito bem, boa noite, Estela, boa noite, Márcia, boa noite, Celito, Beth, todo mundo. Estela está aqui do meu lado. Uma rápida introduçãozinha para as pessoas que eventualmente estejam nos ouvindo ou nos ouçam daqui para diante, que isso vai ficar gravado, vai ficar à disposição dos interessados no nosso site do Candeeiro. A Universidade Mútua que promove essas lives é uma universidade meio sui generis. E ela não promove aulas, não dá diplomas, não tem classes tem prédio, não tem sede. Ela está apoiada nessa potencialidade que a internet nos abriu de nos comunicarmos numa expansão nacional com as pessoas que queiram trocar saberes. Exatamente esse é o ponto de partida da Universidade Mútua. Ela tentar fazer, ela está preocupada com o problema da formação política da nossa sociedade, que nós sabemos que a desinformação e a despolitização em geral da nossa sociedade cria muitos problemas. E inclusive o que nós vivemos no período passado da presidência da República. E por isso ela tenta trazer, através dessas diferentes iniciativas, informações para que possam ajudar as pessoas a entenderem melhor essa confusão em que estamos todos metidos. A base do nosso trabalho é a pedagogia do Paulo Freire. Isto é, todo mundo tem alguma coisa a aprender e todo mundo tem alguma coisa a ensinar. O que nós precisamos é criar ocasiões e momentos de troca de saberes. Então, e a Universidade Mútua adotou, para criar esse momento, estímulo à formação de rodas de conversa sobre determinados temas que os seus associados escolham. Entre esses temas, já escolhidos vários em andamento, em diferentes rodas que estão acontecendo, um deles é o problema do poder do legislativo, principalmente através da sua maioria, quer dizer, o poder das maiorias do legislativo frente ao executivo e frente aos outros poderes. E ao fato de que, no Estado democrático de direito, baseado na lei, quem faz a lei é o legislativo e o executivo, por exemplo, não pode mexer uma palha que não seja autorizado por lei. Então, cria-se aí uma relação de dependência muito grande e que faz com que o legislativo, quando ele é composto de pessoas que estão preocupadas com o bem comum, o diálogo pode se estabelecer e pode-se procurar saídas para os problemas que a gente enfrenta. Mas quando uma parte dele é constituída por pessoas que estão lá por oportunismo, por serem aproveitadores, por saberem que ali estão muito perto do cofre, do tesouro público, e que seria fácil puxar alguma coisa para os bolsos deles, ou, pelo menos, para financiar suas campanhas e fazer com que eles possam permanentemente estar dentro da chamada classe política. Então, esse é o problema, e nós identificamos que temos eleições em 2024 e temos que começar a mudar uma cultura brasileira de fazer eleições para executivo e para o legislativo totalmente independentes. Quer dizer, o executivo, em geral, toma a principal posição, em torno dele se fazem discussões, debates, etc., e os candidatos a vereadores, eles que se virem, cada um por sua conta. E isso é exatamente o que permite que os oportunistas consigam financiamento de pessoas que eles depois, cujo interesse eles se propõem a defender, e entrem e constituam maiorias. Nós estamos vendo isso acontecer de forma muito clara no governo federal atualmente. Quer dizer, a dificuldade que o Lula está tendo para os nossos representantes, digamos, da esquerda dentro do Parlamento Nacional,
penam, duram para conseguir dão duro para conseguir passar uma leizinha, que é essencial para o governo poder funcionar, e enquanto isso eles são permanentemente bloqueados e, quando não, chantageados através de coisas completamente espúrias, como as emendas parlamentares, etc., para puxar dinheiro para suas campanhas, para suas atividades, etc. Essa perspectiva da importância do legislativo e da importância do poder do legislativo e da importância de se conseguir eleger maiorias junto com o prefeito, com o seu plano de governo, maiorias que se coordenem em torno da realização efetiva desse programa, essa dificuldade faz com que a gente esteja fazendo o máximo possível a discussão disso e chegando à conclusão de que, se os partidos de direita há muito tempo já perceberam a importância do legislativo e dão muito mais atenção na prática para encher o legislativo dos seus representantes, enquanto que os de esquerda parece que não se deram conta disso e, portanto, continuam dificilmente fazendo uma conexão entre as candidaturas de vereadores e as candidaturas para o executivo. Isso é a nossa filosofia, digamos, e para isso nós estamos convidando. Já convidamos uma porção de pessoas, fizemos mais de 10, 12 anos, do Brasil inteiro, e inclusive pessoas com bastante experiência, que fizeram mandatos muito digamos, conhecidos pela sua intensidade, para discutir. Primeiro, se todo mundo está de acordo. Isso todo mundo diz, eu estou absolutamente de acordo, a maioria é fundamental, é preciso conquistar a maioria. Mas como fazer isso? Aí começa a dúvida. E dependemos muito de que os partidos também entrem nessa discussão. E, portanto, nós vamos ainda nas próximas lives discutir com representantes partidários essa questão. Então, eu queria deixar aqui a questão para vocês. A Márcia já foi prefeita, já deve ter sentido na prática esse tipo de dificuldade. A Estela, que eu tenho entendido aí, você já foi deputado estadual. Então, você também já viu dois mandatos. Então, você já viu como é que isso funciona. Eu digo para vocês... Secretária de Planejamento da cidade de João Pessoa. Sei bem como funciona. Puxa vida. Mas então, eu já fui vereador. Não sei se você sabe, eu fui vereador em São Paulo por 2 mandatos. E foi um susto para mim quando eu cheguei na Câmara. Eu tinha uma ideia muito teórica do que é a Câmara, do que são os poderes, etc. Mas quando cheguei lá, vi a realidade dessa luta do Poder Legislativo para impor suas coisas e chantagear efetivamente. E nós, inclusive, eu fui vereador no mandato da Erundina, e que ela teve um dos seus projetos fundamentais, que era tarifa zero, praticamente bloqueado pela Câmara. Não conseguiu passar, porque a Câmara não deixou que passasse. Bem, estou falando demais, eu queria que vocês dissessem o que vocês acham. Eu acho que é muito difícil essa campanha nossa por maiorias a favor do povo nos legislativos municipais. É muito difícil a nossa campanha no sentido de que como fazer com que as campanhas se conectem. Pensamos que o essencial seria que o candidato a prefeito tivesse um plano de governo claro e esse plano de governo claro fosse também assumido pelos candidatos à vereança que querem apoiá-lo, do seu partido e de outros partidos, de maneira a fazer uma maioria objetivamente forte. Então, maioria sempre será forte. Então, eu queria deixar esse programa para vocês, digamos, dizerem o que vocês acham, como é que vocês veem, se tem saída, isso que nós estamos propondo, e o que devemos fazer para que tenha saída. Fico por aqui. Obrigado. Ok, a Márcia caiu, mas ela já está entrando. Estela, palavra com você. Primeiro, minha gratidão em estar aqui nessa roda de conversa, relembrando e praticando o mestre Paulo Freire, né? Num momento tão singular da quadra da nossa história, enquanto Chico fazia esse preâmbulo dessa coalizão de pessoas e forças que resolveram se organizar e ativar nosso sujeito político, né, frente
à ameaça do fascismo, frente a todos os retrocessos que passamos, frente também a uma pandemia. Eu acho que a pandemia mexeu com a saúde mental da gente e nos deu uma sacolejada para a gente meio que entender o que é que está em jogo, né? E aqui no Brasil nós fomos convidados a fazer isso. Então eu me sinto muito feliz de nesse momento encontrar com vocês aqui e ver que existem outras forças em outros lugares, assim, mantendo a disciplina de não se entregar e refletir sobre o momento e fazer a sua contribuição política. Do ponto de vista, Chico, você fala nessa coisa da representação, e a gente não tem só uma crise de representação, né, dentro da política, nós temos uma crise do sistema político, que acontece dentro de um momento da queda do Império Norte-Americano, e para a gente aqui no Brasil isso tem um impacto muito forte, porque se a gente for atrás da ruptura da democracia no Brasil, a ruptura da democracia no Brasil foi engendrada nos Estados Unidos, como foi no golpe de 64, então é uma nova forma de golpe, junto a isso com o fenômeno das novas tecnologias, que agora está nos ajudando nessa conversa aqui, mas tem sido a maior propagadora das ideias de ultradireita, e aí é triste a gente saber que essa maioria que a gente se assusta, esse pensamento médio que a gente se assusta, que está dentro dos congressos, do Congresso Nacional, dentro das assembleias e dentro das câmaras, elas têm eco nos valores da sociedade, né? E a gente está numa disputa discursiva, numa disputa ideológica, numa disputa de modos de vida e até de reinvenção da própria democracia, né? Porque, quer queiramos ou não, a democracia como sistema nos permite transformar as coisas, mas obriga a gente a conviver com racismo, com machismo, com a injustiça social. É esse sistema que nós temos democrático que nos permite viver também nessas condições, né? E eu não tenho um pensamento muito otimista quando eu penso nisso. Eu sei que a gente vai ter que jogar esse jogo enquanto esse jogo está sendo jogado. A gente precisa ter quadros. Eu me preocupo com a ausência de atrair a juventude para o debate desse. Eu até escrevi uma coisa aqui que eu disse assim, poxa, toda vez que a gente está reunido conversando, a gente tem uma média de idade que passa dos 50 anos. E a maioria passa dos 60 anos. Isso é muito bom, porque eu acho que Estela, abre seu microfone, por favor. Estela, seu microfone. A gente não está te ouvindo. Ela eu acho que ela também não está ouvindo a gente. Eu acho que eu vou terminar o raciocínio justamente dizendo isso, aí eu quero abrir para a Márcia também refletir. Estela! Que é assim, a gente precisa ter o desafio de atrair a juventude e essa juventude protagonizar processos políticos também. Acho que é um momento importante e fundamental. A gente precisa ter quadros e fazer valer, não fazer de conta com as regras eleitorais, e nós estamos fazendo de conta. Por exemplo, o PT tem uma federação, vou dar exemplo, tem uma federação com o PV e com o PCdoB. Aqui em João Pessoa, onde é importantíssimo ter uma candidatura do PT, o PV e o PCdoB já disseram que apoia a candidatura do atual prefeito, que é dessas figuras bem tenebrosas, eu vou dizer, para comparar ao que Temer fez lá em 2016 com Dilma, o então vice. Mas aquilo, a pessoa que combinou com tudo aquilo, né, que está ali, está na nata. Tinha um comitê na Epitácio Pessoa, que é a principal avenida da capital, né, do estado da Paraíba, um comitê enorme, que era uma antiga loja de uma operadora de telefonia, com a fotografia do filho dele, que foi candidato a deputado pelo PP,
e de Bolsonaro. E essa figura é a figura que está com o apoio do PV e do PCdoB, que estão na nossa federação e que deveriam ter todo o interesse de sair com uma candidatura própria, porque o nosso programa ideológico de fundo seria diferente desse. Então, quando a gente se debruça nos perfis e na quantidade de nós nessa disputa, como as federações e os partidos não respeitam as mínimas regras. Se respeitasse, eu que fui candidata a deputada federal em 2022, que tive o voto mais barato, teria sido a deputada eleita, mas eu não recebi nem o percentual de fundo de mulheres, nem o percentual de raça e etnia. Eu sou um perfil, simbolicamente, que é importante para o partido de esquerda manter e que ainda conta em dobro, como a deputada Márcia também, conta em dobro o voto que ela levou para a sexta. Mas os partidos continuam sendo machistas, né? E continuam sendo inteiramente preservando ali aquelas candidaturas que ornam em torno do poder e dos conchavos. Isso acontece em todos os espaços. E aí teríamos que ter uma reforma política mesmo, né? Porque a reforma política é um pouco mais profunda do que a reforma eleitoral, e ela deveria vir com uma constituinte própria para fazer essas modificações. Ou a gente opera isso, ou a gente vai continuar a ver sucessivos congressos reacionários que só pensam em seus umbigos, pronto a fazer golpe na democracia brasileira a qualquer momento. Muito bom. Márcia, suas considerações, por favor. Você ouviu a pergunta do Chico? Beto, tem que ligar o microfone, eu acho. Márcia, estão me ouvindo? Oi, estou lhe ouvindo, estou lhe ouvindo. Eu acho que eu perdi a pergunta Será do que Chico, é problema meu? Mas vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo você. Você ouve a gente, Estela? Escuto. Estela não está ouvindo? Olha, a tecnologia é maravilhosa, mas quando ela dá trabalho, gente, sai de baixo. Né? Mas, enfim, boa noite. É um prazer estar com vocês. Agradeço muito, Beth, ter nos procurado, né, para a gente ter essa oportunidade de estar trocando, né, de estar conversando aqui, amadurecendo as nossas ideias, né, as nossas conclusões sobre tudo que acontece, né, na política dos territórios brasileiros, né? E a gente aqui traz uma visão e uma perspectiva do estado da Paraíba, né? Que é de onde nós somos, tanto eu como Estela, né? Mas, assim, e eu vou levar um pouco isso, como o Chico falou no início, né? Eu vou levar um pouco isso para a minha experiência na prefeitura, né? De Conde. A dificuldade que foi tudo isso que Estela trouxe, né? Da conformação dos partidos, né? E dessa relação silenciosa entre partidos e sociedade geral e ampla, que demora a aprender umas coisas, mas para aprender outras é bem ligeirinho, né? Para aprender a não valorizar a mulher sobremaneira dentro desse processo, para aprender a julgar a mulher a partir da sua vida privada e pessoal, isso todo mundo sabe. Agora, para seguir, né, a importância que é a gente trazer esse olhar que se completa, né? Esse olhar que carrega uma carga de possibilidades diferentes do olhar do homem dentro do espaço do poder, dentro da política, né? A riqueza de trazer isso, né, para dentro da cena. Mas foi uma experiência boa, porém trabalhosa, tanto chegar na prefeitura de Conde, né, e como passar os 4 anos, né, fazendo o trabalho que a gente se comprometeu a fazer, né, e trazendo isso para a relação com a Câmara de Vereadores. Então, eu digo que quando eu fui eleita prefeita, eram 11 vereadores, todos homens, né? A grande maioria, acho que só 1 ou 2, não eram evangélicos,
né, evangélicos das igrejas neopentecostais, né? E, a princípio, quando eu ganhei as eleições, todos queriam me apoiar, todos me procuraram dizendo: estou com a senhora, fiz campanha do outro lado, mas estou com a senhora, e isso é importante a gente ver e olhar para esse ponto que eu estou trazendo, porque isso traz também um conceito que está muito no inconsciente coletivo das prefeituras, assim como do tamanho do Conde, né, do Porto do Conde, que representa 60% do território nacional. Aliás, 60 não, 96% do território nacional é formado por pequenas cidades, assim como o Conde, né? Então, como pensa uma Câmara de Vereadores que se repete nessas pequenas cidades, é como pensa o Brasil, né? Se a gente for olhar para essa dimensão. E eles pensam que devem estar do lado do poder, a princípio. Devem estar do lado do poder para poder conseguir os empregos, para poder conseguir facilidades, etc, etc. Quando isso não é possível, como foi no meu caso, que eu fui dizendo: não, gente, não é assim. Vocês não são o quintal da prefeitura, vocês são um poder constituído e vocês têm que ter visão, autonomia, até para acompanhar os trabalhos desenvolvidos pela prefeitura e fazer a crítica, etc, etc. Pronto, viram que não podia, então todos ficaram contra. Como todos não puderam ficar a favor, todos ficaram contra. Então, eu fiz uma gestão muito difícil, sem esse tipo de apoio, mas encontrei uma forma de lidar com isso, que foi através das mídias sociais também. Eu tinha um programa que era o Olá Comunidade, eu ia toda terça e quinta-feira à noite para as comunidades para falar da gestão municipal, falar do que é política pública, de onde vem o dinheiro, como é que ele sai, como é que ele chega na prefeitura, que dinheiros são esses, né? Então, tinha esse programa, mas eu tinha também às segundas-feiras, pela manhã, eu já iniciava o dia dizendo se tinha alguma coisa enviada para a Câmara, algum projeto tinha sido enviado para a Câmara, e o que é que esse projeto significava e a importância de todo mundo encher a Câmara à tarde, na sessão, para aprovar aquele projeto por isso, por isso, por isso. Então, talvez pela novidade, talvez pelo novo, né, e pela facilidade que tem da gente conseguir falar através das mídias, né, e de grupos de WhatsApp, eu conseguia que eles fossem para a Câmara de Vereadores, a sociedade, né, a população, fosse e exigisse deles respeito com aquilo que estava sendo apresentado, né? Então, foi assim que a gente foi levando. Mas, de fato, eu acho que, para finalizar, eu acho que a gente tem que inverter a lógica de dar atenção ao formato da política no Estado brasileiro, porque a gente considera vereadores e vereadoras ali, né? É o menos valorizado, são os sujeitos políticos menos valorizados, né? E isso é uma bobagem, chega a ser uma burrice política da nossa parte, porque eles são, na verdade, o Exército, né? Quantos deputados federais nós temos no Brasil? Acho que 513, se não me engano, alguma coisa assim, né? E quantos vereadores e vereadoras nós temos no Brasil? É um exército em todo lugar. Uma cidade pequena tem 11. E eles são também os sujeitos políticos que estão bem próximos da população, porque eles moram na rua da população, eles vivem ali, né? Então, eles estão bem próximos. Então, a gente precisava valorizar mais esses sujeitos, sabe? Imprimir mais possibilidades de expansão de consciência desses sujeitos que estão dispostos a entrar na Câmara de Vereadores e Vereadoras. A gente, enquanto partido, precisava investir neles para poder a gente começar a construir uma roda girando do outro lado, né, na expansão da consciência política cidadã do nosso país. É isso. Ótimo. Chico, você quer... Adorei também, Chico. Adorei os comentários das duas. Você quer fazer alguma fala? Depois o Zelito, que também já temos pergunta da nossa audiência. Chico? Chico, som, por favor. Agora, vai.
Eu não diria fazer perguntas agora, quem está nos assistindo está conversando, está ótimo, mas eu queria simplesmente trazer mais alguns elementos nessa reflexão que vocês duas fizeram, acho que muito boas. Inclusive, eu digo para vocês que a ideia dessas nossas lives é permitir que depois a gente faça pequenos cortes de coisas que foram ditas e, em si, constituam pequenos recados para a sociedade, e a gente vai divulgando tudo isso. Ou seja, nós pretendemos usar as mídias sociais o máximo possível, a Universidade Mútua é para essa função, e essas lives são um instrumento fundamental. O que vocês hoje já disseram é de uma riqueza enorme, do ponto de vista de reflexão e de experiência, tanto estou olhando o seu nome aqui, Estela, quanto da Márcia, né? E a Márcia é uma experiência muito especial já como prefeita. Eu queria dizer, na verdade, nós estamos quase que amarrados a uma cultura e a uma forma de fazer política que está muito aprofundada nas práticas, tanto dos políticos em geral, como especialmente dos partidos, né? Então, como sair disso? Como você falou, Márcia, você começou todos ao seu favor, que tinha uma ideia do que eles poderiam obter naquela se juntasse com o prefeito. Aliás, tem uma velha frase que eu já ouvi milhares de vezes aí, em lugares pequenos, a gente vai, que o pessoal comenta, o pessoal da cidade comenta, vereador, entra pobre e sai rico. Entra pobre e sai rico. Por quê? Porque, no fundo, é a visão que eles têm, e que é a oportunidade ali de entrar, negociar, digamos, com o prefeito a aprovação de certos projetos, que, por sua vez, os interessados terão como distribuir alguma compensação para eles. E, bem, o fato é que, na hora que você disse, não, devagar, vocês são o poder, e ele, opa, então já não é bem o que nós queremos. Mas aí você entrou num outro caminho impressionante de falar com o povo. E eu acho que está aí a nossa saída. Eu tenho a impressão que, por exemplo, eu, quando saí da Câmara, meu grupo de apoiadores, nós discutimos muito tudo isso há 20 anos atrás, né? E uma das ideias que nos veio era limitar o número de mandatos. Ou seja, vamos fazer com que as pessoas fiquem no máximo 2 mandatos seguidos. Inventamos até um movimento, MM2M, movimentos no máximo 2 mandatos. E pretendíamos, obviamente, isso depende de uma mudança constitucional. Então, seria um longuíssimo trabalho. Mas imaginar que uma proposta desse tipo possa ter algum apoio no nosso Congresso. Obviamente, nunca seria aprovado por exercício. Mas joga a discussão sobre o funcionamento da política, joga a discussão sobre o que é essa tal de classe política. E você falou muito bem, essa massa enorme que depois funciona como massa de cabos eleitorais. Quer dizer, então se cria uma pirâmide de ajudas e de compensações que domina o país inteiro. E como, no fundo, as leis feitas no Congresso são para o país inteiro, nós estamos num beco sem saída. Então, a solução realmente é tentar achar essas brechas, como a que você encontrou através do diálogo com a população. E chamando a população para participar, mostrando a ela que ela tem o poder de fazer alguma coisa, de forçar alguma mudança. Então, nós naqueles tempos, nos inícios da nova Constituição, nós usamos um instrumento que a Constituinte tinha criado, que era a Iniciativa Popular de Lei. Quer dizer, então, além das leis, as leis são propostas pelos parlamentares, são propostas pelo Executivo e poderão ser propostas também pelo povo, através da iniciativa. Pegamos a experiência feita na Constituinte das emendas populares, que foram milhões de brasileiros, 12 milhões de brasileiros assinaram emendas populares, que foram um número muito grande, e algumas das
dos avanços que a Constituinte pôde fazer são originários de emendas populares, como esse avanço da iniciativa popular de lei, plebiscito e referendo, que dão momentos de poder para o povo, então, direto e não, não somente seus representantes. Essas coisas vieram de iniciativas populares que foram apresentadas. E nós aproveitamos a mão e 10 anos depois da Constituinte, fizemos, já tinha sido feito pelo Movimento Moradia, uma iniciativa popular, e é engraçado, porque, no fundo, para ver como é que a dificuldade se coloca. Nas emendas populares da Constituinte, os constituintes estabeleceram no regimento interno que precisaria 30 mil assinaturas para apresentar uma emenda popular. Mas quando chegaram 122 emendas com 12 milhões de assinaturas, eles, na Constituinte, deram a dificultada. Ou seja, a iniciativa popular de lei precisa ter 1% do eleitorado assinando. Ou seja, no caso, naquele momento, era 1 milhão. Eram 700 mil assinaturas, logo passou a 1 milhão. Bem, mas o que aconteceu? Houve uma primeira iniciativa popular, que foi do Movimento de Moradia. Ficou 17 anos tramitando no Congresso. Acabou saindo, pouco modificada, mas 17 anos depois. Agora nós tivemos mais sorte. 10 anos depois da Constituinte, apresentamos uma em torno de um problema, que é um problema também fundamental na nossa vida política, que é a compra de votos eleitores. E que, inclusive, é tão fundamental que nós vamos até nas nossas lives, já fizemos vamos fazer outras, tem um movimento chamado de combate à corrupção eleitoral, que foi quem apresentou essa emenda, essa iniciativa popular naquele tempo. Conseguimos 1 milhão de assinaturas e passou. Ou seja, incrível, mas passou. Ou seja, como diziam os outros aqui, diziam quando vinha com a lei, com a proposta, o pessoal dizia, não, mas isso é um elefante, nunca esse elefante vai passar aqui. E, de repente, ela passou. Por quê? Porque era um momento muito preciso, muito objetivamente importante para a Câmara aprovar aquele projeto. Mas quero dizer com isso, com essa toda digressão aqui, que eu acho que essa pista que você coloca, Márcia, de que é preciso falar com o povo, e não é para fazer manifestação de rua, é para usar instrumentos muito precisos para o povo começar a sentir que todo o poder é dele, inclusive o poder de escolher quem o representa. A não ser que essa coisa esteja tão distorcida que ele acaba sendo somente cabo eleitoral, os vereadores cabos eleitorais. Mas eu paro por aqui. Isso aqui é uma troca de saberes. Passei alguns meus. Vocês continuem, os elites querem falar, a Márcia, a Beth quer falar, e tem os nossos amigos que estão pondo ali algumas perguntas. Eu ainda não estou seguindo os comentários. Posso dar uma palavrinha? Estela, sim. Essa história do Chico de recolher, de escolher ficha limpa, tudo isso, eu andei pelo nosso bairro, assim, de casa em casa, banca de jornal, mercearia, padaria, tudo, perguntando se ficha limpa dizia alguma coisa para as pessoas. Até hoje, às vezes eu encontro alguém que diz, olha, senhora da ficha limpa, até hoje. Quer dizer, isso marca muito, né? E é uma coisa interessante. Essa foi a segunda iniciativa que nós apresentamos, que inclusive levou a uma coisa que, para algumas pessoas, foi o que levou a inelegibilidade do Lula, mas não é bem por causa da lei, é a forma como usaram a lei, e usando exatamente o princípio dela, de que é preciso ter uma decisão de segunda instância para poder valer a inelegibilidade. Mas eles, o que eles fizeram? Fizeram um negócio terrivelmente ilegal, que está aparecendo agora, está saindo agora com mais dados, na chamada Tribunal Regional Eleitoral de segunda instância, que foi quem determinou que aquela decisão do Moro valia. Ou seja, é o uso disso tudo. Agora, se não houver, da parte do povo, uma reação, não é assim, não é isso, não adianta. Agora, é uma longa luta, difícil, mas desculpe, continuamos a partir do que a Estela lembrou.
lembrou, é importante lembrar como o negócio da ficha limpa é engraçado, que ela pegou na própria sociedade. Depois começaram a entrar ficha limpa em empresa, ficha limpa em emprego, ficha limpa dentro do governo, precisa ter ficha limpa. Isso se ganhou, mas tem que ver que isso tem que ser usado com toda a capacidade dentro da legalidade e não da lawfare. Ok, eu tenho algumas perguntas do público, mas antes, Estela e Márcia, vocês querem fazer algum comentário sobre isso que o Chico falou? Estela, a gente não te ouve, seu microfone está fechado. Abre o microfone, Estela. Eu quero fazer um comentário, porque, assim, Chico, assim, eu quando observo, eu acho que a gente teve várias experiências exitosas de administrações do campo progressista que incentivou a política, a política participativa, né? A gente teve orçamento democrático, a gente teve orçamento participativo, Recife. Mas voltou. Uma ligação assim. Recife fez uma grande administração. Você vem da experiência da Erundina, que eu acho que é a experiência mais rica. Eu estudei um pouco e vivenciei à distância, porque eu era do movimento feminista. Eu entro na política por conta do movimento feminista, eu me formo politicamente através da lente da desigualdade entre homens e mulheres, que é uma desigualdade estruturante, né, na dominação da sociedade, do sistema capitalista que oprime muita gente. Eu vim escutando uma música de Emicida, Márcia, que dizia assim: existem muitas formas de prisão, de liberdade só tem uma. Então, assim, a gente, para ter a liberdade, tem que lutar com muitas prisões, para não ser aprisionado em muitas redes, né, em muitas jaulas de dominação. E quando eu entro, uma das lutas que a gente tem é a assistência ao aborto previsto em lei. As mulheres, desde 1940, que o último Código Penal, com algumas poucas reformas, mas esse é o Código Penal em vigor, né, no Brasil, ele já previa o aborto em caso de risco de vida da gestante e em caso de estupro. É na gestão de Erundina que a gente tem esse primeiro serviço. Eu sou parte da juventude feminista que estava reivindicando que as mulheres, eu sou uma mulher de periferia, não abortassem de maneira insegura, abortassem nas condições que tinha legalidade, dentro do sistema de saúde, com segurança, com condição. A gente lutava por isso e, obviamente, que, do ponto de vista mais amplo, lutava pelo aborto por decisão das mulheres, por decisão de quem levava a gestação. Mas, naquele momento, era aquela luta. E é na administração da Erundina que a gente tem esse primeiro avanço. E isso, a Paraíba foi a 17ª. Eu era do movimento que coordenava a campanha latino-americana, que era a Cunhã Coletivo Feminista. E eu fazia uma estrategista de comunicação, né? A gente fazia campanhas latino-americanas e caribenhas na região, que a gente nunca olha a política a partir do território, a partir da nossa região, a gente só vê a Europa, os Estados Unidos, a gente está sempre ligado fora. Lula fez um pouco a gente olhar para o Mercosul, no conceito de mercado, né? E um pouco em conceito humanista ali no Haiti, humanitário ali no Haiti, mas a gente tem uma relação muito pequena com o território, com a região, com os nossos irmãos dominados que estão mais na frente com o discurso da descolonização do que nós brasileiros, né? Mas nessa conjuntura que eu analiso um pouco que não é suficiente ter gente diferente na Câmara e ter gente diferente na administração pública, porque de Erundina para Márcia se passou muitos anos, e no meio disso, e logo depois disso, a gente viveu um golpe, nós vivemos um golpe, né? Uma expansão do fascismo. Então,
é na cultura, é na discussão, é naquele conceito de Estado de Gramsci, e não nesse conceito de Estado da escola de Habermas, que é muito instrumentalista, que é muito, né, que é muito aqui, vamos ajeitar aqui, vamos botar na frente agora um outro condutor. A gente vai sair dos Estados Unidos e vai ser conduzido pela China. O modelo é um modelo capitalista. Nós temos que enfrentar as contradições que estão aí. Não tem respeito ao meio ambiente, não tem respeito a direitos trabalhistas, e é muito melhor do que os Estados Unidos. Eu não estou dizendo que não, mas tem questões que a gente muda quem comanda, mas a gente não muda o sistema. Então, eu volto para a questão de mudar o sistema. Essa experiência que a gente tem, que é riquíssima e que a gente é fruto dela, por exemplo, quando Márcia faz isso no Conde, ela participou da gestão de Ricardo em João Pessoa, que foi revolucionária nesses termos, participou como secretária de Educação da gestão. Ela é a secretária de Educação que levou os ônibus amarelinhos para a zona rural e para o estado todo da Paraíba. Mais de 500 ônibus foram comprados para 223 municípios que as crianças que tinham qualquer deficiência não tinham como ir para a escola, que onde tem escola de 5 quilômetros, que onde não tem um transporte, a criança tem que ir a pé, ou de bicicleta, ou em cima de um jumento. E isso no Brasil inteiro tem. Foi a gestão de Lula, a gestão de Dilma, principalmente, e Márcia foi essa pessoa que operacionalizava isso lá na ponta. E isso é muito revolucionário. Mesmo assim, depois do Lawfare, nós não conseguimos nos manter nesses cargos, nos reconduzirmos. Erundina foi abandonada pelo partido. Se a gente for fazer uma digressão até essa parte, vai ser um negócio lamentável aqui. Então, a gente está falando de mudança no sistema político. E mudança e vencer, como a direita está vencendo, a mentalidade do cidadão comum. A gente tem que ter controle sobre os meios de comunicação, sobre as plataformas de comunicação. A gente tem que ter clareza nas mensagens que a gente passa e que elas sejam atraentes e possíveis, mas a gente trata com conceitos muito mais difíceis de estarem sendo discutidos. Tem que tocar no coração das pessoas. Então, eu queria dizer isso, dizer que assim, tem coisa como essa que eu acho que volta. A gente precisa ter uma constituinte exclusiva para a reforma política e 2 mandatos para cada cargo tem que entrar, porque isso é uma ideia que permanece em muitos fóruns. Obviamente, é preciso rever a questão da legislação por iniciativa pública, porque esse ano todinho já deu para ver que, do jeito que ela foi implantada e vivenciada, ela não funciona e não vai funcionar. Tem coisas aí para a gente fazer que não passa pela eleição. O sistema eleitoral ele é inteiramente falido, ele nos condena a ficar como refém e ficarmos como traço de representação, porque a gente não consegue se comunicar, a gente não consegue ter recursos, a gente não consegue enfrentar isso que está aí, né? E enquanto a gente disputa com o que tem, com as nossas forças para ocupar esse espaço, a gente precisa ter um projeto de educação popular dentro das comunidades, dentro dos espaços que a gente possa estar construindo o contraponto a esse povo que saiu dessa caixa de Pandora que se abriu depois que o Brasil viveu o pandemônio e a pandemia. Acho que isso é uma coisa que ou a gente grava bem direitinho, a digressão nas nossas experiências administrativas, que é muito rica, eu sou fruto disso, defendo, elas não dão conta do problema que a gente está enfrentando agora. É isso que eu queria pontuar. Ok. Gente, a gente está chegando às 9 horas. Eu queria saber se vocês podem ficar um pouco mais, porque eu tenho as considerações da Márcia e ainda tenho perguntas aqui da nossa audiência, tá? Vamos lá, Márcia. Se quiser, a gente pode passar para as perguntas, né? Porque eu acho que tudo que Stella falou é o que eu concordo integralmente, né? Então, eu acho que a gente poderia passar para as perguntas para poder dar oportunidade a quem está nos acompanhando, se vocês concordarem.
Aqui nós temos a Lígia Freitas parabenizando vocês duas, parabenizando a gente pelo convite, a Lenine Dantas também cumprimentando pelo debate. É o seguinte, o coletivo SP Lutas tem umas 5 questões, eu vou fazer 2, são questões para a Estela, mas eu gostaria de ter o comentário da Márcia. Estela, quais são as suas propostas e principais metas que você metas e objetivos se eleita? Isso é uma pergunta. Suas principais metas e objetivos se eleitas. E uma segunda pergunta quais são as principais propostas para melhorar a educação? E sugestões para promover a saúde pública e o bem-estar. Então, Estela, quais são suas propostas, caso eleita? E a segunda questão como melhorar a educação e promover a saúde pública e bem-estar. Nessa segunda questão, eu gostaria de comentário da Márcia, que foi secretária de Educação e elevou e muito o IDEB na cidade do Conde. Estela, por favor. Você pode repetir a segunda questão ou repetir depois? Não, a segunda questão é a seguinte, são as principais propostas para melhorar a educação e promover a saúde pública e o bem-estar. Saúde, tá. A minha proposta, ou a proposta que tem que ser construída, porque ela precisa dialogar com outros coletivos, e eu ainda não começo a campanha como vereadora, mas eu sou ativista de várias áreas dentro da cidade e dialogo com muitos grupos, porque já fui deputada durante 2 mandatos e antes secretária de Planejamento, secretária das Mulheres. Fomos nós que, na gestão de Ricardo, colocamos o primeiro mecanismo de atenção às mulheres vítimas de violência no estado da Paraíba. Fui também secretária da Transparência Pública, trabalhando o tempo inteiro com esses instrumentos que Márcia qualificou tão bem para um pequeno município, porque a gente tinha vivido ele numa escala de um município de 800 mil habitantes. E Márcia governava uma cidade de 23 mil habitantes. A proximidade era muito maior, a pulsação era muito maior, né? E ela teve a habilidade de adaptar tudo isso com muita capacidade e fôlego. Quem conhece Márcia sabe bem do que eu estou falando. E aqui em João Pessoa, nós temos gestões que agrediram o zoneamento urbano de uma maneira, bagunçaram o zoneamento que estava garantido, que era... Eu tive a oportunidade de ser a defensora do plano diretor em vigor não, que já recebeu uma alteração, mas o plano diretor, que foi aquele que atualizou os municípios do Brasil em termos de estatutos da cidade. E nós implantamos, naquela época, todos os instrumentos do Estatuto da Cidade. E fizemos um zoneamento com levantamento topográfico de todas as áreas ambientais. Hoje, João Pessoa está completamente cheia de crimes ambientais promovidos pela especulação imobiliária, que conseguiram, inclusive, fazer alterações criminosas e danosas dentro do plano diretor da cidade. Então, o foco vai ser o zoneamento ambiental para produzir proteção para essas áreas e o foco para as zonas de interesses sociais, que nós tínhamos aqui no território de João Pessoa, tem 64 bairros e tem mais de 124 comunidades, que são favelas, que são periferias, que são casas sem água potável, que são comunidades sem arruamento, onde não tem coleta de lixo, onde não tem esgotamento sanitário, e 30% da população da cidade mora nessas condições. E isso não é possível, isso não é razoável. E para você ter uma ideia, recentemente, João Pessoa, esse atual prefeito, quer alargar, fazer alargamento da praia, porque, na verdade, o que ele quer é jogar o escalonato, né, de construção da praia, porque João Pessoa, você chega em João Pessoa é uma cidade linda, eu quero aproveitar para convidar vocês para vir conhecer João Pessoa e vão conhecer o Conde, onde tem as praias mais lindas da costa
né, da costa tropical aqui, nossa. E não é só do Brasil. Ela concorre com todas as grandes e belas praias, está ali no Conde. E João Pessoa é essa cidade que não tem prédios arranha-céus, como tem no Rio de Janeiro, como tem em Salvador, como tem em Recife, em Boa Viagem. É uma cidade que você só pode construir até 12,80 centímetros, até 500 metros da pré-mar, e aí vai o escalonamento, e isso foi respeitado porque é na Constituição. Essas gestões recentes, elas desrespeitaram esse zoneamento, eles desrespeitaram isso, e, de contrapartida, desapareceram com as zonas de interesse social, que são áreas onde você pode solidificar uma comunidade, levando reforma urbana, levando qualificação urbana, e eles tiraram porque são áreas nobres da cidade, são áreas que a especulação imobiliária tem interesse de manter. Eles fizeram aqui em João Pessoa, para vocês terem uma ideia, tem uma comunidade chamada Dubai, que o governo do estado, junto com a prefeitura, pegaram 600 policiais e chegaram de madrugada e retiraram mais de 250 famílias, mais de 250 não, mais de 500 famílias, uma média de 2.500 pessoas que estavam lá, entre crianças, idosos, pessoas com deficiência, gestantes, em plena pandemia. Em plena pandemia, no período em que era proibido pelo STF, numa legislação de uma companheira do PT aqui do Rio Grande do Norte, a Natália, fazer esse tipo de operação, que é de despejo, e botar essas pessoas em galpões. E é esse projeto político que está governando hoje a cidade de João Pessoa, e a gente vai se dirigir amplamente no uso e ocupação do solo com os conhecimentos que nós temos e com os diálogos que nós temos. E aí tem cultura, que é uma área muito importante, inclusive para estar presente nas periferias. A educação tem que fiscalizar e fazer valer, e aí eu vou já entrando, e fazer valer o que existe na legislação. Se a gente fiscalizar, a gente já vai estar dando uma grande contribuição, porque tem muita legislação, e muita legislação boa, e muitos programas e programas bons. Uma boa construção de fiscalização com os pais e com os estudantes, um processo político, democrático, de conhecimento e de autocuidado, né, de cuidado democrático coletivo. A gente pode e vai querer ensaiar isso, tanto quanto o mandato, mas principalmente também acompanhando a gestão e fazendo os órgãos de controle externo fazerem o seu trabalho, porque quando a população se organiza, o controle externo atua. E isso é fundamental. Atuar respeitando a regra, respeitando a lei, mas atuar, não se omitir. O que acontece é que nesse desenho que nós fizemos da Câmara e do Executivo, a gente não tangencia o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas, nem o Tribunal de Justiça. A gente também tem uma crise na justiça no país, né, que deixa essa discussão da gente aqui até mais polêmica, mais instigante e até mais difícil de fazer, porque a gente tem que medir palavras quando está falando de poderes tão fora do controle social, né, como é o sistema de justiça do nosso país. E a educação tem a lei 2000, acho que é 2.639, Lígia, que está aí nos acompanhando, na época trabalhou conosco na Coordenadoria de Políticas para as Mulheres, e ela fez valer e dialogando com a educação, a gente implantou, né, aí, muito bem, ela está escrevendo aqui, Márcia, e nos elogiando, né? Mas a gente não fez nada sozinho, Lígia fazia parte dessa minha equipe, e a gente fez na Prefeitura de João Pessoa, porque era uma prefeitura, eu estava na administração, implantou e qualificou professores para trabalhar num conceito de história do Brasil, num conceito de linguística, num conceito de geografia, numa perspectiva dos escravizados, numa perspectiva dos povos originários, né? E a gente já fazia isso ali em 2005, 2006, 2007. Então, isso parou de acontecer. A gente não tem nem... Meu Deus, eu acho que a gente não tem 20% das escolas do Brasil, do ensino fundamental, cumprindo essa lei mínima, regra, tem que cumprir. Então, só fiscalizar
já dá um bom negócio, já dá um grande negócio. Porque como eu não vou estar no executivo, eu vou estar no legislativo, eu vou ter que fazer valer o viés de executivo e impedir que as leis do Escola Sem Partido, de tirar gênero, que tiraram até o termo gênero alimentício, quando foram censurar o gênero no plano decenal, né? Voltar a ter plano decenal, investigar o que é que se gasta nos alimentos, ver qual é a nutrição, o teor nutricional que estão nos alimentos, fazer a fiscalização. Eu acho que a educação é isso. Saúde é a área onde eu mais, assim, é onde eu começo toda a minha trajetória, é transporte urbano, cultura e saúde da mulher, como eu falei. A saúde, eu acho que a gente tem uma coisa que é da saúde preventiva e que se articula com o uso, a ocupação de solo e a qualidade da vida urbana, né? João Pessoa, hoje eu fui ali na praia, Márcia, gravar do esgotamento sanitário das 5 praias urbanas. João Pessoa só tem Tambaú, que é uma praia muito pequenininha, que é um trecho muito pequenininho, que não está com focos de esgotamento clandestino, né? De contaminação. Então, a praia está imprópria para banho. E João Pessoa é uma cidade bonita, que está cheia de turistas o tempo inteiro, é a cidade do momento do litoral nordestino, e ela está com essa água toda infectada, e o prefeito ainda queria, não conseguiu, por conta da mobilização social, alargar a faixa de terra. Eu disse, ia ser muito bonita agora, alargar da faixa de terra, a fezes humana jogada pelo aterro e a fedentina sendo soprada do mar para as narinas do povo pessoense, do povo que visita João Pessoa. Então, a saúde pública tem uma relação muito com a reforma urbana e tem uma relação com a saúde da família funcionando. A gente volta a ter um governo Lula, volta a ter na Secretaria de Atenção à Saúde Básica, à saúde primária, estratégias de prevenção com agente comunitário de saúde, com médico de saúde da família, com fisioterapeuta, com nas escolas, nas praças, academias de saúde, para incentivar as pessoas a praticarem a saúde preventiva, né? Ter uma cidade saudável, com hábitos de prevenção. Isso é uma luta que eu quero muito fazer, porque, pensando no envelhecimento, ou a gente cuida da velhice a cada momento da vida para ter mais juventude, ou a gente está condenado a ter longevidade, mas uma longevidade sem qualidade. Eu sempre digo, vou terminar com minha oração, eu sempre digo, eu quero viver enquanto levar a comida para minha boca, limpar a minha bunda e discernir entre uma coisa e outra. Bom, eu fortaleço aí o convite para conhecer João Pessoa. Eu conheço João Pessoa, conheço o Conde, conheço um bocado da Paraíba e realmente vale a pena. Bom, aqui a gente tem o Celso Jordão, parabenizando a Márcia e a Estela pela colocação sobre a participação popular, que é extremamente importante. A Lígia Freitas dizendo que é muito importante esse momento da cidade de João Pessoa para as políticas públicas de inclusão. Eu vou pedir o comentário da Márcia sobre educação e vou colocar mais uma questão, que na realidade reúne 3 questões que o SP Lutas fez. Como trazer a juventude, a participação da juventude, como envolvê-la nesse momento político, como fazer despertar corações e mentes, apaixonar essa juventude para fazer política. Márcia, por favor, suas considerações sobre a educação. Sobre a educação, né? Então, como vocês trabalham já, como o Chico falou no início, né, sobre o foco e a inspiração de Paulo Freire, né, a gente precisa reforçar e admitir que, se a gente quer uma evolução no processo das relações humanas, né, e isso constitui, inclusive, a relação das pessoas com a cidade, com as outras pessoas e os animais e tudo que faz parte da vida, a gente precisa beber da fonte de Paulo Freire mesmo, né? A gente precisa entender
O que acontece muito com a educação é muito o que acontece com a política. A gente enxerga, o presidente da República, aquilo que eu estava falando no início, né? O presidente da República, os senadores, os deputados federais, e cada vez mais vai... A educação também a gente olha, universidade, pós-graduação, mestrado, doutorado, está aqui. Aí depois vem para chegar na educação básica, né? E chegar na educação infantil. Quando o processo que garante uma mudança concreta é o inverso. É você dar atenção, colocar o foco, olhar e ver todo o seu tesouro e colocar na educação infantil e no ensino fundamental, né? Para poder você ter uma base consistente. Porque não adianta você carregar uma coroa desse tamanho sem perna, né? A coroa cai na sua cabeça e você é vítima dela mesma. Então, essa visão da pressa e da urgência, eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu estava no início na Secretaria da Educação, eu fui convidada para um evento de tecnologia que o tema era a Sala de Aula do Futuro. E eu fui convidada para fazer a palestra de abertura. Era a primeira vez que esse encontro estava acontecendo no Brasil, porque ela sempre acontece em Londres, né? E eu tinha ido a Londres para esse encontro já 2 vezes, e quando veio para o Brasil, me convidaram para fazer a palestra de abertura, e foi para eles uma profunda decepção, porque para falar num evento como esse, da Sala de Aula do Futuro, eu devia estar muito conectada com as novas tecnologias, né? Que é o que move o mercado, e tudo é movido pelo mercado, né? Porque nós estamos dentro de um conceito de sociedade capitalista que tudo é movido pelo mercado. E eu levei a sala de aula para o futuro sem nem analisar isso. Eu simplesmente fui na pureza de alma, preparei uma palestra sobre o que eu acho da sala de aula do futuro, né? E o que eu acho da sala de aula do futuro é justamente, e foi o que eu coloquei na palestra, é que a gente tenha o tempo, né? Que a criança que está na escola, o jovem, que ele tenha o tempo de se perceber naquele momento na escola, e ele não seja motivado e não seja estimulado a ficar pensando numa sala de aula no sertão da Paraíba, que não tem nem ar-condicionado para os meninos enfrentarem o aprendizado num profundo calor, né? Ficar pensando em qual é como é que impressora digital que vai ter, aquela tecnologia do quadro com touchscreen, né? Aquele novo celular e tudo novo. A sala de aula do futuro é, com certeza, uma sala de aula que possa estimular pessoas menos ansiosas, né? Pessoas capazes de contemplar o momento. Então, foi, de fato, uma decepção, mas é o que eu acho. Eu acho que a gente precisa provocar um movimento de desaceleração no processo de aprendizagem, né? Por exemplo, hoje, institucionalmente, quando a gente fala de política de educação, o foco é a tecnologia, né? E não importa se na sua escola você não consegue ligar ao mesmo tempo o freezer que guarda a merenda, né? E algum instrumento no laboratório que a escola tenha, porque as escolas no interior, de muitos interiores brasileiros, elas são monofásicas, elas têm um sistema monofásico ainda. Então, como é que a gente pensa em colocar a tecnologia na frente de tudo, se existe no planeta Terra países que ainda a maior tecnologia e a luta e o empenho é para ter essa maior tecnologia, é um livro na mesa dos alunos. Porque eu assisti a ministra de Burkina Faso vibrando, porque pela primeira vez todos os alunos estavam recebendo um livro, porque antes era um livro para um grupo de alunos. Então, como é que a gente pode pensar em fazer evolução, que eu prefiro do que revolução, né? Mas como é que a gente pode pensar nisso se a gente não se reconhece, se a gente não se contempla, se a gente não tem tempo para o diálogo, né? E a gente tem uma sensação de que parar e ter tempo para o diálogo, ter tempo para se conhecer, é perder tempo.
porque a sociedade capitalista impõe a gente um ritmo acelerado, não importa a qualidade. O que importa é em quanto tempo você consegue fazer algo, né? E nós temos um extrato aí que está mostrando isso, né? E a minha experiência e da minha equipe e da cidade do Conde, enquanto eu estive na prefeitura, foi uma experiência de contemplar. O projeto de educação que nós tínhamos se chamava Educação, Raízes e Galhos, porque como nós temos 3 quilombos, 3 aldeias indígenas e 16 assentamentos rurais, no município que 78% do território é rural, você tem que dar atenção para isso, para poder a educação ter qualidade. Porque a educação só tem qualidade com a interação professor-aluno, né? Aprendente e ensinante. Se não houver essa sinergia, a educação não tem qualidade. E isso só se dá com identidade. Então, quando a gente pensou em educação, raízes e galhos, a gente pensou de buscar essa identidade ali no quilombo, até o que ele precisou negar para se desconhecer e poder continuar existindo, né? Tá ali nos Tabajaras, até o que eles precisaram negar e esconder para poder continuar vivo. Então, se você não resgata essa história, você não produz uma educação de qualidade. E quando você pensa nisso, teoricamente, você pensa assim, não há tempo para isso. Não tem como ter tempo para isso, está delirando. Não há tempo para isso. A nossa gestão, a nossa experiência mostrou que não é delírio, porque nós tiramos o IDEB do penúltimo lugar no estado da Paraíba, são 223 municípios. O penúltimo lugar era o IDEB do Conde. E em 2 anos de trabalho, nós trouxemos para o 23º lugar. Então, a prática, a objetividade, a concretude na capacidade que a gente tem de utopia, né? E a gente precisa trazer esse olhar da utopia e a força da utopia para dentro do processo de ensino-aprendizagem, seja ele formal ou seja ele informal, né? E a gente precisa reaprender política, porque aí eu já vou para outra questão que você trouxe, Beth, que é como atrair os jovens, que Estela tanto falou da importância, né, do jovem se adonar do processo político, se interessar por ele e tudo. Como atrair o jovem, né, para esse processo? É mudando a forma de falar política, é mudando a forma de ouvir política, mudando a forma de executar política, né? Então, eu, quando parti para uma campanha para ser prefeita do Conde, todo mundo batia no meu braço e dizia, não é assim não que faz política. E eu, de fato, não sabia. O que eu sabia era ser uma professora de EJA, daquelas que sai de porta em porta para poder montar uma turma, senão você não tem o seu salário. Então, isso era o que eu sabia, foi essa metodologia que eu adotei. Então, não é assim que se faz política, não é assim que se é prefeita. Prefeita, agora que a senhora já levou um tempo, vamos agora fazer política? Chegavam alguns para mim para dizer, né? Chegavam alguns dizendo, prefeita, a senhora já mostrou que é diferente, já dialogou, agora a gente precisa trabalhar, como se tudo que eu vinha fazendo não fosse trabalho, como se tudo que eu vinha fazendo não fosse política, né? Então, a gente precisa mudar a forma de ver política, mudar a forma de escutar política e mudar a forma de falar política. Se você chega com um discurso político, de campanha política para um público, não fica um jovem, porque isso não interessa a ninguém, sabe por quê? Porque caiu na normose. E a juventude, ela é movida pelo novo, pela identidade, ela é movida pela verdade. Então, se você está na normose, você não está na verdade faz tempo. Por mais que isso seja consolidado em todos os livros e todos os ditos escritos e pré-escritos de que aquilo é uma verdade, deixou de ser, porque caiu na normose, caiu no lugar comum. Então, e a vida é dinâmica, ela pulsa. Então, aquilo que caiu em algum lugar e ficou, deixou de ser verdade. E a juventude não dialoga com mentira. A juventude não dialoga com mentira. Ela dialoga com a verdade, ela pulsa com a verdade, né? Então, eu acho que a forma que a gente tem de atrair a juventude é buscar uma forma diferente de falar essa verdade, né? É buscar uma forma diferente de incluir essa própria juventude. Ou seja, para encerrar, eu vou dizer que, para mim, o fundamental no processo de educação, formal ou não formal,
né? E o processo de dialogar e de atrair a juventude é um processo de entrega, né? É um processo onde você primeiro precisa se entregar, né? Dizer quem você é, o que é que você está fazendo ali, o que é que você espera, o que é que você sonha, e depois você tem que escutar. Então, é um diálogo mais do que interreligioso, interreligioso, não, como é que chama de idade? Intergeracional, né? É intergeracional, é um diálogo intrageracional. É preciso ser intrageracional, é preciso ter ali os dois, né? Com a mesma força, e para poder a gente construir um diálogo, porque a juventude também não aceita o que vem pronto, né? Ela é, por natureza, questionadora. Então, é importante a gente ter o espaço de incluir, né, a juventude. E incluir, para finalizar mesmo de uma vez, incluir não, é uma coisa que não é simples. Não é você pegar o tampo de uma mesa, pegar o pé da mesa e encaixar o tampo no pé, né? Isso não é incluir, isso é encaixar, né? Incluir é você abrir mão de uma parte sua, o outro abrir mão de uma parte dele, e você juntar e construir uma coisa nova, que nem é você, nem é ele, né? É o terceiro incluído nesse processo. Então, eu penso que o diálogo da política, como da educação, ele precisa ser provocado com a inovação, que vai muito além da tecnologia de comunicação, né? A inovação é o nosso espírito aberto para a construção coletiva, né? Nossa, gente, excelente a live, pena que a gente já está chegando no final, extremamente empolgante. O SP Luta, que é um coletivo periférico de direitos humanos, ele está dizendo que a sua fala, Márcia, é a fala do SP Lutas. E eu queria passar agora para o Zelito para fazer uma pergunta. Depois o Chico também quer fazer algum comentário, e aí a gente termina com as considerações finais da Márcia e da Estela. E eu quero agradecer muito, muito, muito a participação de vocês duas. Essa live realmente foi extremamente empolgante. Eu acho que a gente precisa voltar a conversar, porque o tempo foi pequeno, tá bom? Zelito, por favor. Nossa, realmente está muito legal, muitas ideias e muita experiência, né, que você já tem. Você fala da juventude, mas quando você foi prefeita, Márcia, você fazia isso. Onde estão os jovens? Estão lá nos movimentos sociais, né? Os movimentos sociais, eles conversam, falam, discutem, é política e eles não sabem que é política, né? Como trazer esse pessoal para dentro. E eu queria voltar na questão nossa agora, imediata, da eleição. Como é que a gente faz para não deixar a Estela sozinha lá no Congresso, na Câmara? Para ela sobreviver na Câmara com pelo menos um apoio junto para poder decidir. E como explicar isso para a juventude, para todo mundo, que um prefeito não faz nada se não for aprovado? Eu fiquei impressionado com o Lula. Ele senta e fala que vai ajudar o Rio Grande do Sul, mas põe do lado os que vão aprovar ele poder ajudar. Nem ajudar o Rio Grande do Sul ele pode fazer sem a aprovação da Câmara e do Senado. Então, a coisa é tão forte e dá para sentir, mas as pessoas não percebem. É o Lula que fez, é o Lula, ou seja, quem for. Não faz. Precisa ter um apoio. E o que você fez eu achei incrível. Você trouxe o poder do povo pelo povo mesmo, sem usar o legislativo. Quer dizer, não sei como é que você conseguiu, mas foi uma coisa bem interessante. Quer dizer, você conversava com o povo, mesmo ele não tendo um representante oficial, burocrático, né? Eu achei muito legal isso. Então, o que você acha dessa nossa ideia de tentar juntar o plano, tudo isso que a Estela falou do plano de educação, que vocês falaram, tal, que tem um plano que os vereadores vão ter que apoiar para conseguir um pouquinho mais de maioria, uma maioria pequena, né? Vamos dizer assim. Mas eu sei como é que é, o Chico conta sempre como é que é, cada um está lá representando alguma coisa, alguma empresa. Normalmente, nas cidades pequenas, tem duas famílias, né? Então, as famílias ficam se revezando
na prefeitura. Então, como quebrar isso? Eu acho uma coisa difícil, mas eu acho que você conseguiu. Você fez uma coisa que, para nós que não estamos tentando mudar, eu acho que é uma coisa bem interessante. Quem é o representante do povo? Se não tiver lá dentro, está lá fora. Como pôr esse pessoal como você faz, né? Põe o pessoal que está fora da Câmara, dentro da Câmara, para pressionar. Então, esse dado, eu acho que foi importantíssimo dentro dessa preocupação que a nossa roda de conversa tem. E valorizar o vereador, que ele é poder do povo. Chico, você fala, e aí depois as nossas queridas convidadas respondem ao Zelito e a você, e faz as considerações para a gente, infelizmente, poder fechar. Tem o Luciano Coelho está dizendo aqui, o modelo de educação hegemônica vigente é operacionalizado como sendo uma relação de poder, onde quem detém o saber acadêmico transmite seu conhecimento e quem recebe reproduz sem criticidade. Chico, por favor. Tanto nós temos meio minutinho só de coisa, então tem que ser rápido. Primeiro, pegar a Lenine falou uma frase que eu repetiria aqui: eita, que poderíamos escutar Márcia e Estela a noite toda. Realmente, vocês duas foram maravilhosas. E exatamente a partir disso, eu queria lhes fazer uma provocação, uma proposta. Eu imagino que deve haver um certo número de candidatos a vereador aí em João Pessoa que a gente possa classificar como candidatos a serem vereadores a favor do povo. A gente sabe bem o que é, ele pode dizer que é, mas quem é efetivamente a favor do povo. Dá para identificar um certo número? Quem são? De que partidos, inclusive? Dos diferentes partidos, seguramente serão dos partidos de esquerda, ou dos partidos centro-esquerda, ou centro, até seja. De qualquer maneira, daria eventualmente para identificar um certo número. E aí eu proporia a vocês duas, que vocês duas acho que fazem uma dupla fenomenal. Vocês duas sentarem na frente da gravação desta live e começarem a anotar todas as ideias que vocês puseram quanto ao que se faria se tivesse o poder na Câmara, se pudesse o poder na cidade. Vocês identificaram montões de problemas e de ações, de coisas concretas, etc. Vocês identificam aquilo tudo. Depois vocês falam com esses candidatos que vocês acharam que podem ser a favor do povo e perguntam para eles se vocês não querem ler juntos essa lista de coisas e, eventualmente, fazer todos juntos uma campanha em torno desses pontos. Em vez de se deixar vencer pela individualização das campanhas, cada um por si, Deus por todos, tentar um esforço de juntar os candidatos a favor do povo em torno de uma coisa que vocês podem fazer a partir do que vocês falaram hoje aqui. Pegar ponto por ponto e discutir com eles todos. Fazer uma imensa roda de conversa de candidatos à vereança de João Pessoa. Será que não seria uma coisa completamente nova do ponto de vista de fazer política e, inclusive, poderia atrair jovens para participarem dessa discussão, acompanharem e darem seus palpites? É uma provocação que eu lhes faço, mas depois vocês nos digam, por favor, não preciso dizer hoje, se vocês acham factível essa ideia. Junta quem é a favor do povo, quantos são? 6, 7, 10, 15? Convida para discutir essa lista que vocês vão fazer e ver como um programa de vocês, um programa de um conjunto de candidatos que quereria que isso acontecesse em João Pessoa. Seria possível? Márcia, por favor, e depois Estela, para a gente poder terminar. Eu já começo pela provocação de Chico. Eu sou do seu time, Chico. Eu acho que isso não só é possível, como é inovador. Eu acho que isso é ousado, eu acho que isso é colorido, e eu acho que isso é uma
forma muito interessante, possível, palpável, de se fazer uma excelente propaganda eleitoral. Porque imagine, eu não sou candidata agora nessas eleições, não. A minha candidata é a Estela e eu vou trabalhar com tudo para que ela seja a vereadora mais bem votada da cidade de João Pessoa. Mas eu, sendo candidata, eu faria exatamente isso. Eu juntava quem são, adorei essa ideia, quem são os candidatos que eu imagino que vão trabalhar para o povo. E faço um convite público. Faço o convite e faria isso publicamente, porque a população ia parar de olhar para aqui, para a normose, e ia dizer, gente, tem uma louca aqui apontando uma coisa diferente, né? E isso é o que eu acho que educa, é a novidade com consistência, com conteúdo, porque conteúdo nós temos, conteúdo Estela tem, né, para falar, para apresentar. Então, eu acho uma excelente ideia isso que você colocou e acho absolutamente possível, né? A gente, quando fez essa última campanha juntas, eu provocava muito Estela nesse sentido, dizia, mulher, nós duas juntas, nós não tem pareia, não tem quem pare a gente. Então, a gente pegou uma Kombi véia de um amigo, né? A gente organizou a Kombi, botou uma estrela lá, chamou de PTzona, e a gente ia de noite de bar em bar, eu dirigindo e ela do lado, e a gente chegava nos bares com essa Kombi véia, pipocando, estourando. Quer dizer, era uma coisa simples, mas chamava uma atenção danada e trazia uma coisa muito importante para uma campanha política, que era a alegria, a empolgação, porque a gente sofre, mas tem que se divertir. Porque se a política for uma coisa só para fazer sofrer, né, e só passa bem na política quem tem esse método de enriquecimento, não dá, né? A política precisa ser um negócio que tem esse peso, é difícil, porque é difícil unir diferenças, né? É difícil aprofundar diálogos, tudo isso é difícil, mas precisa ser uma coisa que dê tesão, que dê vontade, que a gente se sinta empolgado para fazer, porque senão não faz o menor sentido, né? Não é humano se fazer a política de outra forma, né? Então, eu gostei demais dessa ideia. Se Estela topar, a gente faz isso de uma maneira linda, né? E com relação a Zelito, né? Eu não me lembro o que foi que Zelito colocou, desculpa, eu esqueci. Alguém pode lembrar? Diga aí, Zelito. Zelito, por favor. Como vamos fazer nessas eleições? É mais ou menos o que o Chico propôs. O que a gente vai fazer para não deixar a Estela sozinha lá na campo? Tá. Então, estamos na mesma vibe. Então, é isso mesmo, é a mesma coisa. Eu acho que o que a gente precisa fazer... Detalhe, entre os que estão nos ouvindo, há um outro que é candidato também, e que já falou aqui. Eu, como candidato, já estou aqui me colocando à disposição. Ou seja, não vai ser tão difícil assim. Juntar um grupo, muito bem, Lenine. Um grupo de candidatos que faça essa inovação. E aí, Estela, você topa? Deixa eu só encerrar minha participação. Sim, claro. Para a Estela falar, agradecer a vocês demais, agradecer quem está nos acompanhando, como fica gravado, quem vai nos acompanhar depois, né? E eu acho que, Zelito, eu acho que é isso, é trazer a alegria, né? Trazer, a vida já está muito dura, muito difícil, então eu acho que é a gente trazer a alegria, a criatividade, a empolgação, um pouco de reverência, sabe? A nossa capacidade de romper as coisas pré-estabelecidas, sabe? Um pouco de rebeldia, né? Um pouco de traição dos costumes, né? Das coisas pré-estabelecidas, romper com isso. Eu acho que todos esses elementos juntos faz de uma campanha política um sucesso, fará da campanha política de Estela um sucesso. E como você disse, Estela não pode estar sozinha, Lenine precisa ir também, né? Precisa chegar também outros e outras pessoas que estão comprometidas com a boa política, precisam chegar na Câmara de Vereadores. E tem muita vaga, porque tem muita gente ruim lá.
Então, como tem muita gente ruim lá, que precisa sair tudinho que não presta, tem muita vaga para a gente botar gente boa para dentro. Por isso que é importante uma ação que parta de alguém para apontar para a sociedade, esses são os bons, tá? Então, você escolhe aqui no meio, porque esses são os bons. Quando juntar os bons e tirar os ruins, cabe todo mundo, cabe tudo lá dentro. Porque tem muita gente ruim na Câmara de João Pessoa hoje. Mas muito obrigada e boa noite. Ok. Bom, o SP Lutas está apaixonado pela Márcia Lucena e diz que a Estela é maravilhosa. Então, com você, Estela. Estela, a gente não está te ouvindo. Eu sou... E agora você fechou. Ah, que pena. Ih, a gente não te ouve. Entra e sai rapidinho, vê se para terminar. Não, a gente não está te ouvindo. Não dá para a Miriam ativar o som dela? Ela saiu, ela vai sair, entrar, e aí acho que consegue, e aí a gente termina com ela. Chat privado. Não, a Miriam não consegue. Live maravilhosa, né, Chico? Todo mundo está achando aqui. Ai, tomara que ela consiga entrar. Você falou. Tem que ser uma coisa gostosa, né? Sim, tem que ter prazer, senão... Tem que ser uma coisa gostosa. Isso. Eu me diverti muito. Eu me diverti muito fazendo a campanha. E me diverti na gestão também. Ela chegou. Olha, chegou. Vamos lá, Estela. Agora eu entrei com o meu nome certo, Estela Isabel, é assim que eu me chamo. Aí o apelido é Estela. Eu queria voltar, que eu estava dizendo, Márcia, para dizer que você acertou na sua visão, porque a Suíça acaba de fazer um estudo e ver o quanto, ter um bom estudo público, um bom ensino público, o quanto houve retrocesso na aprendizagem, né, e na cognição dos alunos por conta do excesso de estímulo de tecnologia. Eles retiraram a tecnologia e voltaram aos livros. Então, o caminho é de fato esse. Eu acho que Zé Lito falou dessa coisa do operacional, mas ele toca muito, e a gente toca muito na questão da crise do parlamentarismo com o presidencialismo. Ele cita isso na fala dele, eu até anotei aqui, volto a reafirmar, Zé Lito, muitas das questões que a gente falou aqui, no campo da política, vai ter que ser tratada de maneira estratégica com as instituições que aí estão, porque a gente está vivendo um período de transição. Lula tem mesmo que sentar de lado de quem vai dar a caneta a ele, porque a falta de governo fez com que o parlamento criasse um orçamento secreto. Nós somos hoje refém do orçamento secreto. Eu gosto mais da ideia que essa ideia que move as pessoas de nos juntarmos, de nos unirmos, de nos fortalecermos, mas ela está dentro desse jogo de votos. Eu consigo fazer as contas de quantos somos. Tanto é que Lenine, tem gente dizendo assim, Lenine não devia sair. Lenine já me apoiou a minha Márcia, e eu defendo que Lenine deve sair. Que Lenine traz voto para dentro dessa cesta que a gente precisa, que é um voto que dialoga com outro cidadão, que ele é um agente de saúde, ele é agente de saúde da família, ele traz um voto lá de um cidadão que não merece estar naquele espaço, mais do que uma pessoa como Lenine, ainda traz a juventude. Então, assim, a gente tem ali um lugar comum, está ouvindo? A gente tem ali um lugar comum de construção e tem um lugar extra de território que ele vai trazendo voto para esse lugar. Eu me preocupo porque eu acho fantástica a ideia. Eu queria ser candidata junto com Márcia. Ninguém queria que eu e Márcia, assim, ninguém achou que era plausível. Eu adoro as candidaturas coletivas, os mandatos coletivos. Eu acho que é a coisa mais revolucionária que nós criamos enquanto fazer essa cisão na representação democrática, tirar
aproximar mais a representação democrática da população, essa representação ser o mais direta possível, né? Eu não acho que nesse cenário que tem agora, eu sempre falo uma fala que não é muito simpática, mas eu gosto de falar o que eu penso, que nesse cenário que a gente tem agora, isso vai ser bom porque isso vai ser pedagógico, mas isso não vai ser o que eu preciso e o que Lenine também precisa, que vai ser suficiente para a gente potencializar e aumentar o número de votos. Eu acho que a gente pode fazer um esforço maior, num sentido prático, porque a gente tem muito pouco tempo para essa eleição, e esse trabalho, que é um trabalho de reunir gente, fazer liderança e reunir mais gente em torno de lutas e bandeiras comuns, porque tem o movimento de luta pela moradia, tem o movimento de mulheres, um mais fragilizado, outro mais fortalecido, o movimento de luta pela agroecologia, o movimento de luta pela reforma agrária. Tudo isso está no bojo da nossa formação, está no bojo da nossa defesa. Nós temos uma carta comum, nós podemos fazer um movimento político de uma carta comum, mas isso ainda é muito mais para dentro do que para fora. E a gente precisa de ação e de atuação e de presença no território. Essa coisa que Márcia falou da experiência da gente na rua foi fantástica, é uma coisa que precisa ter. A gente precisa desenhar isso e fazer isso cada vez mais, mas isso requer dinheiro, isso requer... A Kombi mesmo, velha de um amigo, ele teve um custo, a gente precisa... Não tem financiamento de campanha para vereança, nem captagem o tamanho da de João Pessoa. Então, eu diria aqui, e queria, inclusive, uma reunião para a gente falar de uma série de estratégias que pode funcionar. Eu acho que, para dialogar com a comunidade, com a juventude hoje, além que respaldo tudo que Márcia disse, eu acho que é esse caminho mesmo, mas o desafio que está hoje, a gente encarou foi o Novo. O Novo foi o partido que apareceu e surgiu porque o Novo criou uma metodologia, deu passagem para algumas... Até gente ligada a mim foi para essa ligação lá, essa formação do Novo, aprendeu coisas interessantes e veio com a cabeça meio virada, achando que o Novo era o Novo mesmo. O Zema era o Novo lá de Belo Horizonte. Então, assim, nós estamos aí lutando com o método freiriano. Ele precisa ter mais estrutura e ter um pouco mais de planejamento, de recursos, de gastar nossa energia para fazer coisas que é do tamanho do desafio que a gente tem. Eu acho que a gente tem organização que pode dar conta nisso. E eu estou muito satisfeita também de ter participado aqui. Tem muitas experiências, quando a gente vai para as narrativas das nossas experiências, elas nos alimentam muito, nos nutrem muito. Eu gosto muito de estar sempre com Márcia, porque eu e Márcia a gente é quase assim, a gente tem um complemento, a gente se complementa, porque a gente, no que ela tem, eu me complemento, e o que eu tenho complementa ela, o que me falta ela tem, o que falta ela eu tenho. Quando a gente está junta, a gente faz um bom sarapatel, um caldo bem nutrido de cultura política transformadora. E assim, a política requer a necessidade de mulher, de gente de periferia, de gente que trabalha com juventude, que trabalha com negritude. Assim, a gente está num momento muito rico. Eu acho que toda ameaça tem isso, né? A gente está num momento muito rico de não se conformar ao que a gente viveu. A gente não quer voltar mais. A gente teve muito pertinho disso. E eu acho que nós podemos dar esse salto. Eu quero que, se vocês conhecem amigos em João Pessoa e que tem amigos dos amigos, falar que a gente existe e dizer assim, porque vale mais uma pessoa dizendo, tem Estela que é assim, que é assado, procura lá. Tem Lenine que é assim, que é assado. Tem Nai, que é um cara que vai entrar pela primeira vez, era meu apoiador também, e ele é um menino negro, um homem negro, né? Um menino não, porque tem um menino nele, mas ele é um homem negro que tem o sonho, sempre teve o sonho de ser vereador, e eu acho que é necessário a gente ter gente para disputar. A gente tem que ter muita gente que leve o voto para a gente poder eleger 1, 2, 3. Assim, essas coisas são matemáticas, essas coisas podem ser planejadas com números, com territórios, com informação. Isso vale muito, isso é muito valioso como processo de apoio. Se vocês quiserem fazer um desenho
de candidaturas que podem apoiar e nos adotar, a gente pode até fazer uma roda de conversa nesse sentido. E essa já está, essa provocação de Chico já está aceita. Eu acho que ter cartas que consolidam candidatura em favor do povo e que nos mostre como um grupo, mostre que a gente tem quadro, que a gente está ofertando nome, isso é fundamental. Eu acredito nisso. Eu acho que a gente não tem que estar tendo disputa fratricida. Obviamente que a gente vai cada um querer o que vai querer chegar primeiro, mas se a gente, cada um, for buscar voto e for buscar mentalidades, mudar mentalidades, apoio, adesão, nos territórios que a gente circula, nós seremos muito maiores e chegaremos com muito mais números dentro das câmaras pelo país inteiro. Eu faço parte de uma campanha que chama Voto Negra. Eu já faço parte dela há um tempo e a gente tem desenhado aí uma metodologia de apoio e de suporte às candidaturas negras. Eu tanto participo como uma pessoa que recebe suporte, como eu participo como uma pessoa que também leva experiências e a gente tem aí fotografia, um incentivo para a comunicação, está ali dentro desses programas de inclusão de gênero e de mulher negra e que tem desenhado um formato que eu acho que deveria ser copiado por muitos movimentos aí. Bem importante. Ok, vocês estão adotadíssimas, estão pedindo para vocês, para a gente trazer vocês de volta. Mais para frente, quando começar a campanha, nós teremos uma nova fase de roda de conversa e eu vou atrás de vocês. Chico, querido, quer encerrar? Só para dizer que se elas toparam essa ideia e vão realizar, opa, o que aconteceu aqui? Se elas toparam essa ideia e vão realizar, nós poderemos, daqui a não sei quanto tempo, fazer uma live sobre a realização dessa proposta, para iluminar um monte de outros candidatos pelo Brasil afora a fazerem o mesmo. Ou seja, vocês vão ser precursoras de um novo modo de fazer política ao nível das vereanças. Ok. Muito obrigada, gente, mas muito obrigada mesmo, adorei. E olha que eu vou fazer a campanha de vocês em João Pessoa, eu tenho uma família grandinha lá. Beijo para todos e muito boa noite, muito obrigada. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite. Boa noite.